Olá, tudo bem? Professor Erivan Fernandes trazendo mais aquela dica de como passar no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Eu, professor Erivan de Língua Portuguesa, aqui direto dos estúdios do IAP Cursos para mais uma correção do nosso super simulado. Simulado este que foi um sucesso. E você agora tem o prazer de acompanhar a correção dentro deste nosso momento para tirar aquelas dúvidas e para sanar qualquer dificuldade. Então vamos lá? Hoje vamos trabalhar nosso simulado que traz 2 textos e as questões alicerçadas nesses 2 textos. O conteúdo que está sendo cobrado neste simulado é o mesmo cobrado também no ensino fundamental. Nós temos aqui diversos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia escolar. Então vamos lá, sem muita conversa, acompanhar essa super correção direto do estúdio IAP. Gente, nós temos aqui o primeiro texto. Muita gente deve ter estranhado o tamanho, o porte desse texto. Mas, queria te dizer, apesar de a leitura ser um pouco cansativa, ao mesmo tempo ela se torna interessante, porque ela sempre vai trazer um assunto novo. Você já tem alguma coisa sobre este debate aí na sua mente. Então, o que você vai agora captar são mais informações novas e esse trocadilho de informações pré-existentes na cabeça do aluno, com essas informações novas nos textos que são postos na prova, e isso provoca uma coisa que nós chamamos de bagagem cultural, conhecimento partilhado de mundo, tá? E vamos à leitura do texto. O texto 1 diz o seguinte: filtros das redes sociais impactam a autoimagem dos jovens. Veja que no título você tem aí um assunto muito atual, tá? Que versa sobre as questões da internet, do uso dos equipamentos eletrônicos, sejam smartphones, tablets e outros. E aí vem uma release, a gente chama de mensagem sutiã, aquela que nem é título, nem pode ser comparado a texto, mas fica num meio de campo. E o release diz o seguinte: recurso é utilizado principalmente para promover imperfeições de fotos em redes sociais, como o Instagram. Especialistas alertam que a pressão para ser aceito pode causar problemas de saúde mental. Um texto atualizadíssimo agora, de 2023, tá? Que aborda uma temática bastante corriqueira no nosso dia a dia. Então vamos lá para a leitura do texto. Usuários de redes sociais, sobretudo os mais jovens, podem ter problemas de autoestima e de saúde mental com o uso indiscriminado dos chamados filtros de imagem, recursos utilizados para incrementar as imagens postadas, buscando excluir, abre aspas, imperfeições, fecha aspas, mas também melhorar, entre aspas, os aspectos de cada foto, ou mesmo colocar efeitos que a deixam mais divertidas. Esta constatação já começa a aparecer em algumas pesquisas, a exemplo da realizada entre maio e junho de 2022, por encomenda da multinacional Allergan Aesthetics. Olha só, para quem não sabe inglês, não importa, leia de maneira mais aportuguesada possível. O importante é a leitura global, a compreensão global da obra, e não a memorização de uma palavra em outra língua, tá bom? Então tem Allergan Aesthetics. No estudo, com 650 pessoas entre 18 e 50 anos, em 8 capitais brasileiras, 98% dos entrevistados afirmam que as redes sociais exercem influência na autoestima de uma pessoa e 24% acreditam que esse impacto é negativo. Também, na pesquisa, 93% concordam que o nível de cobrança estética se tornou irreal por conta do uso exagerado de filtros.
40% admitiram usar filtros nas próprias fotos com frequência e outros 37% ocasionalmente. E 63% conhecem ou ouviram falar de pessoas que já tenham deixado de sair de casa ou de ir a algum encontro por não quererem ser vistas sem os filtros de imagem. Olha que coisa interessante. Estes estudos ganham relevância por terem como cenário um dos países que mais utilizam redes sociais em todo o mundo, conforme um relatório divulgado em fevereiro pela consultoria de tecnologia Kepios, de Singapura. O levantamento aponta que havia 181,8 milhões de usuários de internet no Brasil em janeiro deste ano, quando a penetração da internet era de 84,3% desse. Corta, edição, corta. O levantamento aponta que havia 181,8 milhões de usuários de internet no Brasil em janeiro deste ano, quando a penetração da internet era de 84,3%. Desse total de pessoas com acesso à grande rede, 152,4 milhões utilizavam as mídias sociais, o que equivalem a 70,6% da população total. O país tem ainda 221 milhões de conexões móveis celulares ativas. É muita gente conectada, não é isso? Outro estudo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, realizada em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que o número de pessoas maiores de 10 anos que utilizam a internet em qualquer lugar somou 84,7% em 2021 contra 79,5% em 2019. E esse contingente, 98,8%, utilizam o telefone celular para ter acesso à grande rede. Sobretudo, para assistir a vídeos, fazer chamadas ou enviar e receber mensagem de texto, voz ou imagem. Especialistas que estudam o tema concordam que a internet deixou de ser apenas uma ferramenta de entretenimento e passou a ser um importante recurso de comunicação econômico e funcional, a ponto de modificar a forma de relacionamento dos indivíduos. Isso se evidencia no fato de muitas pessoas passarem boa parte do tempo em ambiente virtual, principalmente nas redes sociais. O próprio relatório da Kepios, que se baseou em dados de recursos publicitários das empresas Meta e ByteDance, afirma que as principais redes sociais utilizadas no Brasil são o Instagram, com 113,5% de usuários, Facebook, com 109,1 milhões, e o TikTok, com 82,21 milhões de usuários. O Instagram possibilita aos usuários o compartilhamento de fotos, a aplicação de filtros e a criação de vídeos em tempo real, além da possibilidade de publicar sincronicamente em outras redes como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. Abre aspas. Atualmente, percebe-se que os jovens, ao utilizar o Instagram, sentem a necessidade de aprovação de um público, boa parte desconhecido, à espera de curtidas ou comentários positivos. Ou seja, observa-se uma corrida acirrada por aceitação efêmera da sociedade. Entretanto, tal exposição pode gerar impactos positivos como negativos na autoestima, principalmente de adolescentes e jovens. Sabe-se que o ser humano vive em busca acelerada pela felicidade, e isso inclui ser aceito nas redes sociais, a partir de um padrão social. Diz a pesquisadora Gleciane de Oliveira Almeida, do curso de Psicologia da Faculdade São Luís de França,
FSLF, tá? Viu aí, gente, como a situação é um pouco delicada, que precisa um pouco mais de atenção e cuidado. Pais, mães também devem ficar mais atentos, tá, ao que os filhos vivenciam ou consumem nesse ambiente viciante chamado internet e redes sociais. Então, voltamos ao texto. As redes sociais têm ajudado a estreitar relacionamentos de amizade e de divertimento. No entanto, há o alerta de que seu uso indiscriminado, sem organização de tempo e objetivo claro, pode ser prejudicial, causando impactos negativos na autoestima dos indivíduos. Isso se dará a partir de comentários negativos dos chamados haters e da atenção excessiva aos números de engajamento de cada postagem, como visualizações e curtidas. Segundo a psicóloga, o uso de filtros está atrelado ao estar no padrão social e, consequentemente, uma porta de entrada para a felicidade. Por esse motivo, em alguns casos, os jovens tendem a se isolar para não se apresentar perante a sociedade sem o uso de filtros. Abre aspas. É comum que jovens sejam influenciados por personalidades digitais ligados à aparência corporal, comportamento, vestimenta, proporcionando ao indivíduo a construção da imagem de si a partir dos estereótipos que predominam em seu meio social, pontua Glessiani. Gente, não basta o eu real para efeito de satisfação e completude. Eu preciso assumir um estereótipo. O que é estereótipo? Uma falsa imagem, certo? Uma caricatura fake que não pertence à realidade. É um recorte da realidade buscado por quem vive nessa dependência descontrolada da aceitação. Que coisa interessante, não é isso? Vamos lá. Aí o texto já passa para algumas coisas relacionadas com saúde mental afetada. E aí nós temos essa pressão causada pela necessidade de autoafirmação e aceitação, vem sendo apontada como o ponto de conexão entre o uso das redes sociais e o desenvolvimento de problemas de saúde mental entre os mais jovens. A professora daquela faculdade, né, FSLF, alerta que tal influência estimula o surgimento de formas distintas de subjetivação, podendo provocar sofrimento psíquico, a exemplo de transtornos de ansiedade, bulimia, anorexia, depressão e ou até suicídio. Visto que a visão real do corpo é diferente do ideal publicado nesses perfis, ressaltou. Aquilo que nós acabamos de falar. A expectativa e a realidade. Felicidade é viver a realidade. Aceitar o que realmente é real. Mas assim, aquela busca viciante por um padrão de beleza, por uma imagem que não condiz com a realidade de ninguém, é o que faz muitos jovens adoecer. Tá? Eu acho que até adultos também adoecem, tá? Viciados nessa prática da aceitação e dos filtros nas redes sociais. Então, vamos lá. Diante dessa realidade apresentada, profissionais de saúde mental têm discutido até que ponto os conteúdos digitais, os objetivos e valores oriundos do ciberespaço têm impactado na autoimagem desses jovens. Fortalecer redes de apoio, ventilando informações a partir dos recursos utilizados por esses jovens. É o início de uma discussão ainda mais incisiva sobre a temática em questão. Glessiani destaca que os profissionais de psicologia, dentro desse contexto e como parte de equipes multidisciplinares, tendem a exercer um papel fundamental para que, a partir de um olhar crítico e com responsabilidade social, consiga orientar e tratar possíveis transtornos de distorção da autoimagem, ajudando cada pessoa a lidar com suas emoções e orientando mudanças necessárias
para o fortalecimento do seu self. Gostou? Achei bacana também. É importante frisar que a internet veio para potencializar e melhorar as relações. No entanto, é preciso maturidade psicológica para usufruir desse potencial que está ao alcance de todos ou todas, para não tornar essa ferramenta prejudicial à própria saúde mental. Isso tudo foi declarado pela Glessiane. Tá bom? E aí, meus amiguinhos, nós temos um texto 2, que é nada mais, nada menos do que uma tirinha, um gênero textual chamado de tirinha. Ah, professor Ivan, já tenho uma dúvida, porque eu não posso dizer que é charge. Charge é muito parecido com a tirinha, também chamada de cartoon, só que a charge, ela trabalha um assunto pontual do momento e envolve toda uma crítica. Esses assuntos que versam sobre assuntos do cotidiano, mas que não são pontuais, que podem ser processados em qualquer momento, como aquele conflito ideológico, né, cômico, engraçado, da guerra dos sexos entre meninos e meninas, não é? Aquele conflito de brasileiros e argentinos no campo de futebol, essas coisas que ultrapassam um determinado momento histórico, que fica como costume, a gente chama de tirinha, cartoon. Muito embora a charge não, ela trata de um assunto atual. É neste momento. Talvez não aconteça depois e não aconteceu antes. É o momento, tá bom? E aqui nós temos uma tirinha logo no texto 2 que diz: minha irmã diz que é preciso muito esforço para ter um corpo perfeito. Eu estou vendo a jovem segurando, parece que um peso, né, de academia, e o esforço tudo tem a ver com, eu acho que algum movimento. Em um braço ela segura um peso de cor verde, e no outro braço ela também segura alguma coisa. Não dá para ver bem, mas parece que é alguma coisa que ela está segurando. E a outra pessoa fala: sério? Sério o quê? Que você faz esforço para manter o corpo perfeito? E complementa na segunda tirinha, dizendo: porque eu não faço esforço nenhum. Olha que maravilha, uma pessoa desprendida dessa escravidão da beleza física do corpo perfeito. Tá? Só que no terceiro quadrinho a gente percebe uma quebra de expectativa. A ideia original é que essa pessoa que se surpreende com o fato de a amiga fazer esforço para manter o corpo perfeito, a ideia de que essa pessoa não precisa viver nesta realidade cai por terra quando no último quadrinho ela diz: mas funciona tudo direitinho, e veja que ela está fazendo algum movimento com as mãos. Veja que tem uma mão e algum movimento. Ou seja, essa outra pessoa também vive a mesma realidade da garota que iniciou o diálogo. A diferença é que a garota, ela tem um sacrifício baseado em peso, esforço baseado no peso, enquanto essa outra caricatura, não é, que aparentemente não vivia nessa dependência da busca do corpo perfeito, ela acaba provocando uma quebra de expectativa no leitor. No momento em que eu penso que ela está livre desse vício, não, no último quadrinho mostra que ela vive a mesma realidade. E de forma engraçada, de forma cômica, ainda faz um comentário, né? Eu não faço esforço nenhum, ou seja, também me exercito, também faço coisas, também trabalho o meu corpo para atingir o corpo perfeito. Porém, sem o esforço do peso que você segura, eu faço o mesmo trabalho sem esforço, sem peso, mas movimentando e também praticando qualquer outro ato sem sofrimento. Tá? Então, é essa crítica que você encontra nessa tirinha. E aí, vamos para a questão número 1. No trecho, presta atenção, no trecho retirado do texto 1, abre aspas, usuários, olha só, usuários de redes sociais, sobretudo os mais jovens, podem ter problemas de autoestima e de saúde mental, com o uso indiscriminado dos chamados filtros de imagem. O termo, sobretudo, introduz uma ideia de... Gente, é uma questão de leitura, sabe?
Tem coisas que não dependem de regra, não dependem de memorização, mas tão somente do hábito da leitura. Você que vai fazer a prova do IF, você vai se deparar muito com esse tipo de questão. E não é só IF não, tá? Muitas outras provas de concurso também abordam esse tipo de questões. Fazer uma comparação, tá, de palavras que funcionam como uma só, que os sentidos são equivalentes, tá? Podemos dizer semântica, equivalentes. E aqui você tem, sobretudo, quando eu digo, olha, eu vou fazer um bom trabalho, sobretudo aquele que vai revolucionar a história. Esse sobretudo não é exclusão, aparentemente é generalização, mas não pode ser. Não é uma contraposição. Contraposição é aquilo que vai de encontro, que é o contrário. O que é sobretudo, gente? Sobretudo nada mais é do que uma ênfase. Professor, e o que é ênfase? É uma certa, um enaltecimento, um grau de importância, de valor, algo, certo, que intensifica, potencializa alguma coisa. Então, ênfase é algo forte. Então, eu vou fazer um bom trabalho, sobretudo aquele que muda a humanidade. Então, esse sobretudo fala também do trabalho, mas de maneira mais contundente, de maneira mais impactante, de maneira mais forte. E isso é ênfase. Um discurso enfático, aquele que vem da ênfase, da força. E esse, sobretudo, passa essa ideia que está justamente na letra C. Letra A, questão número 1. Letra certa, letra C. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte. Qual das alternativas abaixo apresenta uma informação implícita no texto? Especialistas alertam que a pressão para ser aceito pode causar problemas de saúde mental. Gente, quando a gente fala de mensagens implícitas, é bom que você aprenda essas duas coisas. As mensagens implícitas, elas podem ser pressupostas, e essas mensagens implícitas, elas também podem ser subentendidas. Subentendidas. Quando eu falo em mensagens implícitas, eu estou falando de mensagens que a gente consegue captar na leitura, mas que não está escrita no texto. Tá? São pressupostas, são subentendidas. O que é uma mensagem implícita pressuposta? É aquela mensagem implícita que você não vê, você não lê, você não ouve, mas que ela está oculta e passa uma ideia de verdade absoluta, passa uma ideia verdadeira, algo que é fato, irrefutável. Por exemplo, meu cartão ainda não chegou. Olha, existe uma mensagem explícita, é esta que você está vendo. Meu cartão não chegou, o cartão não chegou. Mas por trás dessa mensagem explícita, existe uma mensagem oculta, uma mensagem implícita, que aqui a gente chama de pressuposta. Por que pressuposta? Porque a mensagem implícita é que esse cartão já era para ter chegado. Não está escrito essa outra leitura, mas a gente consegue perceber pela dinâmica do texto, pela leitura do texto. E mais, esse elemento gramatical ainda passa a ideia de certeza da mensagem implícita, de que realmente já era para ter chegado. Então, a mensagem implícita pressuposta é essa que oculta uma verdade, mas essa verdade ela não é duvidosa, ela é verdadeira. E essa verdade sempre vai ser amarrada por algum verbo, algum pronome, alguma interjeição, certo? Alguma coisa que esteja escrita na frase que amarra essa certeza. Já na mensagem subentendida, não. A mensagem é implícita, porém duvidosa. Não tem nada no texto que amarre a verdade da mensagem implícita. Ela pode ser verdadeira, mas nunca teremos certeza. Veja uma mensagem subentendida. Imaginemos uma aluna, um aluno, na sala de aula e com frio, olha para o ar-condicionado, olha para o professor e diz: nossa, aqui está frio.
Nossa, aqui está frio. Veja que coisa interessante. A mensagem que está explícita, aquela que você consegue ver, ouvir, falar, é que no ambiente onde essa pessoa está, faz frio. Mas por trás dessa mensagem existe uma outra leitura, que a gente faz uma captação pelo contexto. Quando eu vejo uma pessoa dizer, nossa, aqui está frio, eu consigo entender, eu acho que você também, uma outra colocação. Desligue o ar, aumente a temperatura, deixe o ambiente menos frio. Não dá para perceber isso? Aí eu te pergunto, essas mensagens ocultas, elas são verdadeiras ou podem ser verdadeiras? Claro que elas podem ser verdadeiras. Eu não tenho certeza se a pessoa está pedindo para diminuir o frio, mas é uma das possibilidades plausíveis. Essa mensagem oculta, implícita, que pode ser verdade, mas que nós não encontramos nada escrito que dê certeza de que é verdade, é chamada de mensagem implícita subtendida, tá? Então veja, na pressuposta, a mensagem implícita, você tem a certeza de que ela é verdade, irrefutável. E por que sempre encontramos alguma coisa gramatical na frase, um verbo, um pronome, um advérbio, que passa essa ideia de certeza. Já na mensagem subtendida, não é? Aquela mensagem implícita que nós chamamos de subtendida, a mensagem ela pode ser verdadeira, mas não tem nada escrito na frase que dê essa certeza de que aquilo é verdade. Tá bom? Então aqui nós temos uma questão de mensagens implícitas e vamos analisar. Olha, especialistas alertam que a pressão para ser aceito pode causar problemas de saúde mental. Isso é o que está posto e o que está implícito. Se não houver pressão para ser aceito, não vai haver problema com saúde mental. Aí. É uma mensagem implícita subtendida. Não tem nada. Alertam que pressão para ser aceito pode causar problemas de saúde mental. Não quer dizer que se não houver pressão também não cause. Nós temos um caso aí de subtendido, mensagem subtendida. Vamos procurar onde tem a mesma coisa? Letra A. Os jovens sempre usam filtros para serem aceitos. Será? O desejo de aceitação social pode afetar o bem-estar emocional. Letra C. Especialista defende o uso de filtros como algo positivo. E letra D. Problemas de saúde mental são causados apenas pelo uso das redes sociais. Gente, se fosse marcar uma alternativa, qual letra você marcaria? Claro que era a letra B de bola. O desejo de aceitação social pode afetar o bem-estar emocional. Veja, esse desejo de aceitação pode afetar. Ou seja, se não houver desejo, não afeta. Agora, esse não afetar é uma possibilidade de uma certeza. É uma mensagem implícita subtendida. Uma pessoa que não tem o desejo pode também desenvolver algum problema, não é? Afetar o bem-estar social. Tá? É essa a mensagem implícita que está aí. Tá bom? Então, letra certa, letra B de bola. Na questão número 3, nós temos o seguinte. No último parágrafo do texto 1, a professora Gleciane afirma que é preciso maturidade psicológica para usufruir desse potencial. O que ela pressupõe ao fazer essa afirmação? Olha que a questão ela é bem objetiva. Ela está precisando, ela está necessitando de que você identifique a mensagem implícita pressuposta. E o que é pressuposto é aquela mensagem implícita que é verdadeira, irrefutável. Sempre vai ter um elemento gramatical dentro da frase que vai dar essa certeza. Acompanha comigo, acompanha comigo. Letra A. Que todas as pessoas possuem maturidade psicológica? Será, gente? B. Que o uso das redes sociais requer discernimento e controle emocional? Que o uso da internet não faz impactos negativos? E letra D. Que apenas psicólogos podem ajudar os usuários da internet?
Onde é que eu encontro, gente? Uma mensagem pressuposta. Olha o texto. É preciso maturidade psicológica para usufruir desse potencial. Ou seja, se você não tiver maturidade psicológica, você não vai usufruir desse material. E aí onde é que eu encontro, gente? Algo parecido? Claro que é na letra B. Você encontra aí, que o uso das redes sociais requer discernimento e controle emocional. Ou seja, o uso das redes sociais requer isso. Então, se não usar redes sociais, não será necessário discernimento e controle emocional. Portanto, letra certa, letra B. Tudo bem? Vamos agora para a questão número 4. A questão número 4 é sobre o texto 2. Ele diz, na tirinha do texto 2, há um humor sutil na resposta do menino. O efeito de sentido gerado no terceiro quadrinho ocorre porque, letra A, ele demonstra que já sabia a resposta da amiga? Não. Quando ele fala sério, ele ficou surpreso. Letra B, há uma contradição entre a fala da irmã e o entendimento do menino sobre a expressão corpo perfeito? Será? C, a personagem feminina não entende a explicação do menino? Não, isso aí não é não. Ela entende muito bem quando ela diz que sofre para manter o corpo perfeito e que ele faz também suas atividades sem sofrimento. Ela consegue entender, isso é entendível. Tá? Agora, letra D, o garoto entende o corpo perfeito como um corpo que precisa estar dentro dos padrões de beleza? Não, isso está totalmente fora do contexto. Então veja, meus amiguinhos, só temos a letra A e letra B. E qual é a letra B? Aquela que causa, certo, um pequeno efeito de humor, que deixa o texto um pouco engraçado. É a demonstração de que ele já sabia a resposta da amiga? Não, isso é contraditório, ele não sabia. Só pode ser a letra B, que diz, há uma contradição entre a fala da irmã e o entendimento do menino sobre a expressão corpo perfeito. Tá? Enquanto a menina fala que corpo perfeito é fazer academia para deixar a forma do corpo bonita, o menino também acha que corpo perfeito é o corpo simplesmente ser bem elaborado, sem necessidade de nenhum recurso. O meu corpo é perfeito, eu acho lindo, eu amo. É mais ou menos isso que o menino entendeu. Beleza? Então, ele entendeu o corpo perfeito como um corpo natural sem deficiências. Enquanto o corpo perfeito para ela é necessidade de quadris, pernas torneadas, essa coisa toda, né, que a sociedade vem impondo na cabeça das pessoas. Enfim, letra certa, letra B. Na questão número 5, o principal objetivo da tirinha, qual é, gente? Letra A, criticar os padrões de beleza nas redes sociais? Não, não é isso não. Mostrar que a prática de exercícios físicos não é necessária? Não, pelo contrário, é necessário, é bem-estar. C, criar um efeito cômico a partir da ideia de corpo perfeito? Sim, corpo perfeito para ela é um corpo torneado. Corpo perfeito para ele é um corpo sadio, sem nenhuma deficiência. Olha que maravilha. Letra certa, letra C. Já na letra D, apresentar os benefícios da prática esportiva. Nada a ver. Questão número 6. Lembrando que a 5, letra certa, letra C. Questão número 6. O trecho retirado do texto 1, especialistas alertam que a pressão para ser aceito pode causar problemas de saúde mental. A palavra aceito poderia ser substituída respeitando a norma culta por... Gente, essa é muito fácil. A palavra aceito pode ser substituída por qual? Aceitado, acolhido, recebido, aceito ou aceitado ou aceito são corretos? Não, gente. Semanticamente seria acolhimento. Eu preciso ser acolhido pelo meio que eu desejo participar. Então, eu preciso ser aceito. Aceito e acolhido é a mesma coisa. Letra certa, letra B de bola. Questão número 7. A questão número 7 diz, a linguagem utilizada na tirinha é informal, ou seja, linguagem popular. Pra é uma linguagem popular e assim sucessivamente. Tá? Por que eu falei pra? Porque eu me lembro que tinha um pra aqui, acompanha aqui, ó. Olha, minha mãe diz que é preciso um esforço, olha aqui, ó, para ter um corpo perfeito. Percebeu aí?
Então, olha só que coisa interessante. Isso já mostra de início uma linguagem popular, né, coloquial. Então, vamos lá. A linguagem utilizada na tirinha é informal, popular, coloquial. Qual característica confirma essa afirmação? O uso da terceira pessoa do singular, nada a ver. A presença de gírias e regionalismo, não vi nenhuma gíria e regionalismo. A ausência de contradições e encadeamento formal. Encadeamento formal é coesão, ligar as partes de um texto com conjunção. Gente, sobrou o que aí? A estrutura simples das frases com construções mais naturais. A fala simples, a fala despojada, a fala que a gente pratica no dia a dia, sem nenhuma prisão com regras gramaticais. Portanto, letra certa, letra D. Vamos para a questão número 8. A questão número 8 é muito boa. Ela diz o seguinte: no trecho do texto 1, especialistas alertam que a pressão para ser aceito pode causar problemas de saúde mental. Predomina a função da linguagem. E aí, gente? Questão número 8. Essa mensagem, especialistas alertam que a pressão para ser aceito pode causar problemas de saúde mental. Predomina que função? Gente, essa mensagem ela está sendo direcionada para o próprio autor ou para o leitor? Leitor. Qual é o objetivo dessa centralização da mensagem do leitor? Convencer o leitor a fazer alguma coisa ou transmitir apenas uma informação? Ah, você percebeu, né? Transmitir apenas uma informação. Se é só informação, nós temos qual a função predominante? Função referencial. Aquele texto que é direcionado para o leitor, na tentativa de convencê-lo, é chamado de função conativa. Aqui não, é referencial, porque a mensagem ela vai para o leitor somente com o propósito de informá-lo. Beleza? Vamos lá, gente. Letra certa, letra B. Questão número 9. Essa 9 é boa. Olha, a função predominante na tirinha do texto 2 é... Muita gente vai pensar que é emotiva porque tem muito eu. Você vê que tem verbos e pronomes na primeira pessoa. Volta aqui o texto, volta aqui o texto. Ó, minha mãe, presta atenção que eu vou destacar, ó. Minha mãe disse que preciso muito esforço para ter um corpo perfeito. Porque eu não faço esforço algum. Veja que tem muitos verbos e pronomes na primeira pessoa. E isso induz a função emotiva, quando o texto é direcionado para o próprio autor, mostrando os seus sentimentos, suas emoções. E isso é, de fato, função emotiva, mas não é o que predomina nesse texto. O que predomina nesse texto é tudo que foi escrito e desenhado, inclusive a própria tirinha, a própria imagem da garota segurando uma barra de ferro, certamente que faz peso, gera um sofrimento, e ele apenas analisa a sua mão como uma mão sem defeito, ou seja, para ele uma mão perfeita é simplesmente uma mão, um braço, um corpo sem nenhuma deficiência. Ao contrário que para essa jovem que tem um corpo perfeito, acha que perfeição é atingir uma determinada cintura, uma determinada massa corpórea, certo? Que é pregado aí pela mídia e pela sociedade em geral, como algo a ser consumido por todos. Tá bom? Então, muita gente vai pensar que é função emotiva, mas não é função emotiva, gente. Veja que o que está em destaque aqui, ó, o que te chama a atenção é justamente isso. Ó. Ela segurando o peso, certo? É a cara de surpresa, tá? É o outro, ó, mostrando o bracinho, ó. Meu corpo é perfeito, ó. Eu não faço esforço, ele não tem dificuldade. Tá aqui, minha mão é perfeita. Enquanto para outra ser perfeito é ter uma medida milimétrica imposta pela sociedade, tá bom? Então, o que chama a atenção desse texto é a criatividade da troca entre linguagem verbal, a escrita, com a linguagem não verbal, a imagem. E quando chama a atenção a criação do texto, qual é a função que predomina, gente? Letra certa é a função o quê? É a função poética. É a função poética, pois explora a criatividade da linguagem, a linguagem verbal e não verbal. Trocadilho de palavras com imagens. Isso é função poética. Beleza? Vamos para a questão número 10. A questão número 10 diz o seguinte: o texto 1 tem predominância de qual sequência textual? Pronto.
Lembra das sequências textuais? Alguns já estudaram uma parte, outros não. O que é sequência textual? É aquele tipo de texto. Você aprendeu em sala de aula que todo texto escrito que transmite mensagem recebe um nome de gênero textual. Gêneros textuais são muitos, muitos. A gente memoriza aqueles que mais convivemos, praticamos no dia a dia. Publicidade, propaganda, aviso, memorando, ofício, tá? Edital, tudo isso é gênero textual. Mas qual é o nome que eu dou ao gênero textual? É aquilo que o texto é. E se eu pegar todos os gêneros textuais que eu possa e juntar em grupos com características semelhantes, eu tenho 7 tipos de grupos, 7 tipos de textos. O narrativa, a narração, a descrição, a injunção, o texto dialogal, o texto injuntivo, preditivo e hipotético, o texto dissertativo, argumentativo e expositivo. São os textos que nós temos. Tá? E esse texto da questão número 1, gente, você acha que é o quê? É uma narração? Está se contando uma história? Tem personagem? Tem os elementos narrativos, como espaço, tempo? Não. Esse texto está apenas transmitindo uma informação. Ah, então é um texto injuntivo? Está mandando você fazer uma atividade? Também não. É uma descrição? Está tentando retratar alguma coisa com riqueza de detalhes, de modo que você pode ter uma imagem daquilo na cabeça? Também não. Gente, sobrou só um tipo de texto. Texto o quê? Expositivo. É uma dissertação expositiva. É um texto que debate um assunto. Um texto em terceira pessoa, com linguagem denotativa, com linguagem culta, gramatical, formal, e que não defende um ponto de vista. Simplesmente só transmite uma informação. Beleza, pessoal? Que maravilha, hein? Vamos agora para a questão número 11. Na tirinha do texto 2. A estrutura predominante é o que, gente? Nessa tirinha do texto 2. Qual é, o que é que predomina nesse texto 2? Está vendo um diálogo? Tá ou não tá? Tá. Um diálogo de quem? De personagens? Sim. Olha, diálogo de personagens. Tá? Não parece o ato de contar uma história? E se tem esse ato de contar uma história, me faz lembrar que tipo de texto? É apenas um elemento narrativo que faz parte de um tipo de texto. Qual? Dissertativo? Injuntivo? Descritivo ou narrativo? Com certeza. Você não encontrou todos os elementos narrativos, mas o que você pôde observar aí da tirinha, a existência de diálogos entre personagens, é o que faz parte do texto narrativo. Claro que uma obra maior, para que a gente possa identificar um texto narrativo, é necessário que eu veja mais elementos que sempre fazem parte de uma história. E esses elementos narrativos são personagens, espaço, tempo, enredo e foco narrativo. O que é tempo? Um fato de anterioridade e posterioridade. O que é foco narrativo? Quando o autor conta a história e ele não é personagem, foco narrativo em terceira pessoa. Quando o autor conta uma história e ele é uma personagem, foco narrativo em primeira pessoa. Beleza? Questão certa, letra A. Vamos agora para a questão número 12. O texto 1 pode ser classificado como uma clássica questão de gênero textual. Gente, o texto 1 pode ser uma resenha crítica, um resumo crítico, um artigo de opinião, uma reportagem informativa ou uma entrevista. Você acha que é o quê? Veja que no texto 1 você encontra aí, não é, referência, dados estatísticos, tá? Se a gente voltar lá para o texto 1, olha o que é que a gente vai encontrar aqui, ó, nas referências aqui, ó. www, olha só, presta atenção, terra.com.br. E olha o que é que você encontra aqui dentro, olha o que é que você encontra aqui dentro, ó, notícias. Tá vendo? Então, meu amiguinho, só isso aqui é suficiente para você chegar à letra certa. Só isso aqui dá para você ter a certeza de que o gênero em questão do texto 1 é o quê? Uma reportagem informativa.
Então, nós temos aí letra certa, letra C. Vamos para a questão 14. Aliás, questão 13. Vamos lá. A tirinha pertence ao gênero textual das histórias em quadrinhos e sua principal característica é informar sobre um assunto de maneira científica? Não. Utilizar a linguagem formal e objetiva? Também não. Combinar imagem e texto para transmitir uma mensagem com humor? Sim. Sim. O gênero tirinha, quadrinho, sempre vai ter conversas, diálogos e seus personagens desenhados, tá? Motivando esses balões, essas conversas que mostram justamente a troca de turno de fala. Fala um, fala o outro, fala um, fala o outro, como a gente viu na função fática, lembra, em sala de aula? Então vamos lá. Claro que qual o objetivo desse quadrinho? Justamente combinar imagem e texto para transmitir uma mensagem com humor. Letra certa, letra C. Vamos para a questão 14. No trecho do texto 1, Gleciane destaca que os profissionais de psicologia dentro desse contexto e com parte de equipes multidisciplinares tendem a exercer um papel fundamental. Temos um exemplo de discurso. Que discurso é esse, gente? Qual é o tipo de discurso que predomina aí nessa frase? Olha, o discurso direto, o discurso indireto, acontece quando você produz um texto e coloca a fala de alguém que tenha peso, que tenha importância, que seja um notório conhecedor do assunto que você está debatendo no seu texto. Então eu vou falar sobre políticas sociais, então eu vou colocar filósofos, pensadores e economistas dentro do meu texto. Como é que eu coloco? Usando a fala deles. Agora, quando a fala é dele do jeito que ele disse, entre aspas, e a gente chama esse discurso direto. Mas quando eu pego a fala dele e reescrevo da minha maneira, do meu jeito, aí a gente não tem mais aspas, a gente chama de discurso indireto. Olha, você está vendo essa aspas aí para confundir. Essa aspa está destacando apenas o fragmento a ser analisado, porque dentro do fragmento você encontra Gessiane destaca que, não é ela falando, é alguém que produziu o texto e que já está falando por ela. Portanto, nós temos aí um discurso indireto. Letra certa, letra B. Coisa boa, né, meus amigos? Estamos acabando. Vamos agora para a questão número 15. Questão número 15. Qual das opções abaixo apresenta um trecho com discurso direto? O que é discurso direto? Aquilo que representa a fala de alguém colocada no seu texto, mas do jeito que ela disse. Para ser mais honesto, aí sim com o uso obrigatório das aspas, que nós chamamos de discurso direto livre. Vamos lá, vamos lá. A professora afirmou que os filtros afetam a autoestima. A jovem disse que não sairia sem usar filtros. Letra C. Os jovens são influenciados por padrões irreais, disse a especialistas. Está aí a letra certa. Veja que a especialista disse e o que foi dito por ela, do jeito que ela disse, está entre aspas. Tá? Uma característica do discurso direto, livre, é a presença de verbos de elocução, verbos que introduzem a fala de alguém. Fulano disse, fulano falou, fulano negou, fulano perguntou. Sempre tem um verbo que introduz a fala de alguém. Tá? E logo, na sequência, a mensagem da pessoa isolada por aspas. Beleza? Letra certa, letra C. Vamos para a questão 16. A questão 16, ela diz, qual das palavras abaixo segue a mesma regra de acentuação de saúde? Olha, saúde é acentuada porque se trata de uma palavra formada por hiato, com I e U, e esses hiatos são tônicos. Explica melhor, Ivan, vou explicar, presta atenção. Eu tenho aqui a palavra saúde. Como é que eu separo a palavra saúde? Saúde. Veja que quando na palavra eu tenho duas vogais juntas, mas na hora em que eu separo as sílabas, cada vogal vai para um lado, o nome disso aqui é hiato. E quando o hiato tem sílaba tônica formada por I e U, eu não digo.
Olha como fica a sílaba tônica aqui. Olha, saúde. Se a sílaba tônica é o I e o U, todo hiato formado com a vogal I e U, quando está sozinha na sílaba ou apenas acompanhado de S, esse acento é obrigatório. Tá bom? A regra é hiato I e U tônico quando está sozinho ou acompanhado de S. Acompanhado de S, sim, sim, sim. Olha para cá, eu tenho aqui a palavra, olha só, a palavra faísca. Veja que eu tenho duas vogais dentro da mesma palavra, mas quando eu separo as sílabas, olha como funciona. Faísca. Veja que as vogais agora, cada uma foi para uma sílaba diferente. Quando isso acontece, nós temos o quê? Nós temos o quê? Nós temos hiato. E todo hiato que tem a sílaba tônica I e U, esse I e U sozinho ou apenas acompanhado de S, deve receber acento. Beleza? E aí nós temos, qual das palavras é acentuada pela mesma regra de saúde? País? Não. Tem hiato, mas aí é uma oxítona. A última é mais forte. As oxítonas terminadas em A, E e O não recebem acento. As oxítonas terminadas em I e U só recebem acento quando formam hiato. Tem um hiato, mas não é o hiato I e U habitual, como a gente acabou de ver. Tá bom? É uma regra das oxítonas. Nós temos raiz, nem acento tem. Porque o I que forma hiato não está sozinho. E nem acompanhado de S. Ele vem acompanhado de outra letra. E isso já elimina a possibilidade do acento gráfico. Nós temos a palavra feiura, que deveria ter acento, mas com o novo acordo ortográfico saiu. Por que, professor? Saiu. Porque olha só a palavra feiura aqui, preste atenção a palavra feiura, preste atenção, ó, como é fácil, ó. Eu tenho aqui, ó, feiura. Professor Erivan, eu estou vendo aqui hiato, ó. Feiura. Está aqui o hiato. O I e o U se separa e o U sozinho forma a sílaba tônica. Olha a feiura. Mas por que não tem mais acento? Porque depois do novo acordo ortográfico, criou-se uma nova regra. Depois de tongo, depois de duas vogais juntas, eu não posso mais colocar o acento, mesmo sem hiato e U tônico. Se liga, hein? Essa pegadinha é boa. E por fim, temos juízes. Se eu separar juízes, veja que o I também fica sozinho e é um hiato tônico I e U. Portanto, letra certa, letra D de dado. Olha como fica a palavra juízes, ó. Eu tenho aqui, ó, juízes. Separa comigo a palavra juiz. Vou separar, ó. Juízes. Veja que as duas vogais ficam em sílabas diferentes na separação. E a sílaba tônica é o I. Olha, os juízes, esse hiato I e U, que é tônico, quando está sozinho ou acompanhado de S, ele recebe acento. Portanto, letra certa, letra D de dado. Boa questão, hein? Questão 17. O vocábulo público recebe acento gráfico para diferenciar-se de qual outra palavra? Olha, se eu tirar um acento, não é mais público, é publico. Ou seja, o ato de publicar. Eu publico um livro sem acento. Com acento, público vem de povo. Então, meu amiguinho, qual é a letra certa relacionada com esse acento que tem aí em público? Será que é para diferenciar da palavra publico do verbo publicar? Já matou a questão. Letra certa, letra A. Não pode ser a letra B, porque público do verbo publicar não. É sem acento. Com acento é público, pessoa, povo. Publico é verbo publicar. Na letra C, publico, com acento no I, essa regra não existe. Não existe paroxítona terminada em O. Então esse acento já está errado desde a forma de sua construção, da sua construção. E letra D, nenhuma, pois não há outra palavra semelhante. Gente, público, tá? Recebe o acento para que seja diferente de publico. A mesma palavra, sem acento, que significa publicar. O verbo publicar. Então, letra certa, letra A. Gente, está acabando, hein? Questão número 18. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Vamos lá. Café é uma oxítona terminada em E. Análise é uma proparoxítona. São palavras diferentes, portanto está fora a letra A. Pássaro é uma palavra proparoxítona. Tábua
é uma paroxítona terminada em ditongo. Eu tenho proparoxítona e tenho paroxítona. Elas são diferentes, está fora. Saúde é um hiato I e U, sozinho acompanhado de S. Juízes, também. Caída, também. São formadas por I e U tônicos, formadores de hiato. Portanto, acento agudo nessas vogais que formam o hiato tônico. Letra certa, letra C. E a última, para desencargo de consciência, glória, paroxítona terminada em ditongo. Sótão, também paroxítona terminada em ditongo. E café é uma oxítona. Nada a ver com as duas anteriores. Ratificada a letra certa, letra C. Saúde, juízes e caída. Beleza, gente? Vamos para 19. No trecho do texto 1, a internet deixou de ser apenas uma ferramenta de entretenimento e passou a ser um importante recurso de comunicação. A palavra recurso pode ser substituída sem alteração de sentido por a internet pode ser um recurso para o aluno aprender mais. Será que eu posso trocar recurso por dispositivo? A internet pode ser um dispositivo? Não, está esquisito. Será que eu posso trocar por alternativa? A internet é uma alternativa. Peraí. Existe outra alternativa para eu contrapor com a internet? Esquisito, né? Vamos lá. Então pode ser um serviço. A internet é um serviço? Não. Ou a palavra recurso pode ser trocada por meio, tá? A internet é um meio pelo qual os alunos poderiam aprender mais. Gente, entre alternativa e meio, você acha que recurso poderia ser melhor trocado por qual? Exatamente, pela palavra meio. Recurso significa aí meio e não alternativa, ok? Porque só existe um item, existe apenas um referencial e não dois para a gente pensar na ideia de alternativa. Maravilha? E para terminar a nossa correção, né, já passamos quase uma hora, nós temos aqui, olha, a questão 20. No contexto do texto 1, o termo impactar pode ser substituído corretamente por impacto. É benefício, é atingir, melhorar ou resolver. Olha o impacto do asteroide. Olha o que, gente? O asteroide está fazendo o quê? Beneficiando, melhorando, resolvendo ou atingindo alguma coisa? Claro que é o verbo atingir. Questão número 20, letra certa, letra B de bola. E com isso, meus amiguinhos, fico muito feliz, espero que vocês tenham se saído bem. Se você, por sinal, teve alguma dificuldade, não fica preocupado. Boa parte dos assuntos desse primeiro simulado não foram trabalhados ainda em sala de aula pelo curto espaço de tempo, mas na medida que o tempo vai avançando, nós vamos estudar cada um desses assuntos de maneira bem detalhada. E eu tenho certeza que você, a cada dia, vai ficar bem melhor, muito melhor, de modo que uma aprovação é pouco. Para você procurar o primeiro lugar do seu curso é o nosso objetivo, tá bom? Professor Erivan, professora Manuela, professor Antônio Neto e professor Tatal, tá? Estamos aqui representando a língua portuguesa e desejando a você, olha, um bom estudo e parabéns. Voltamos logo mais com o nosso segundo simulado geral, com questões muito mais elaboradas e muito mais interessantes. E vamos que vamos, porque a aprovação é o nosso caminho. Valeu, tchau!